Efésios, capítulo 6. Vamos ler verso 10, 11 e 12 somente. Efésios, capítulo 6, verso 10 a 12. Assim diz a palavra do Senhor. Efésios 6, 10. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Amém? Oremos. Senhor, nós te louvamos, Pai, porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. O Senhor é um Deus de amor, de graça, de misericórdia. É o nosso Deus, Deus que realmente tem mesmo compaixão de nós e nos deu mesmo o privilégio da salvação em Cristo Jesus. Não só a salvação, mas a manutenção da salvação, que é a nossa viva esperança. E um dia estaremos juntos contigo, Pai. E vivemos dias em que realmente precisamos muito do Senhor, da tua força, do teu poder. E nessa noite, Pai, nos ajuda realmente cada vez mais a entender essa passagem. E assim, como igreja, sermos fortalecidos, Pai, no conhecimento, na graça, e para poder mesmo enfrentar as lutas, as batalhas espirituais. Então, que o teu Santo Espírito, que é o autor dessa palavra, venha realmente nos ajudar, nos ensinar. Seja ele o nosso professor hoje à noite. E assim, Pai, fortalece, edifica a tua igreja aqui reunida. Também te pedimos, Pai, se realmente há alguém entre nós que não tem certeza de salvação. O Senhor tem sido misericordioso, faça mesmo a tua vontade. Então nós entregamos aqui as nossas vidas em tuas mãos. Faça a tua vontade, Pai. Aceita a nossa gratidão. No nome de Jesus, amém. Amados, podemos assentar. Irmãos, já estamos bem conhecidos dessa passagem. E o apóstolo Paulo aqui realmente está tratando com a igreja, depois de mostrar todas as bênçãos espirituais. Agora ele trata dessa batalha nas regiões celestiais. A igreja de Jesus Cristo, nós estamos realmente num campo de batalha. Batalha espiritual, com inimigos poderosos. Nós temos tratado, inimigos nossos, da igreja, mas também falamos que são principalmente inimigos de Deus. A carne, essa carne é inimiga de Deus. O mundo é o inimigo de Deus. E o diabo, Satanás, o príncipe da potestade do ar, realmente que atua, são forças espirituais nas regiões celestiais. Essa batalha é contra realmente Deus e a igreja de Deus. E temos que estar numa batalha, temos visto, saber quem são os nossos inimigos para podermos combater e enfrentar, para sermos vencedores, vitoriosos. Afinal de contas, em batalha só há derrotados, perdedores e vencedores. Mas aqui a igreja de Deus está batalhando, mas é na vitória. Nós sabemos que Jesus prometeu que ele edificaria a sua igreja e as portas do inferno não prevaleceriam sobre ela. Mas temos lutas, E o diabo, o mundo e a carne são inimigos de Deus. E nós tratamos muito disso. Mas aqui, amados, Paulo diz, quanto ao mais, para sermos
vitoriosos, vencermos o dia mau, a carne, né, o diabo, precisamos muito do Senhor. E aqui Paulo diz, né, sejamos revestidos da armadura, sejamos fortalecidos no Senhor para sermos vitoriosos. E semana passada nós começamos a tratar desse verso 10, tão importante, e estamos devagarinho, né, para realmente sermos vigorosos. Então Paulo diz, quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. E falamos aqui, irmãos, que Paulo mostra, né, e trata que temos que receber uma armadura espiritual. Mas antes de receber essa armadura, precisamos ser fortalecidos para podermos, né, vestir bem a armadura. O soldado ele precisa primeiro estar preparado mentalmente, fisicamente, para poder, quando receber a armadura, saber manusear, para não ser um inútil, né, no campo de batalha. E nessa batalha espiritual, nós devemos entender e saber que nós não temos forças de nós mesmos para vencermos esses inimigos. Nós não podemos, sozinhos, não temos capacidade, armas, muito pelo contrário, né? São poderosíssimos. Mas aqui o Paulo diz, olha, então fortaleçam-se no Senhor. É nele que nós devemos estar fortalecidos e cheio mesmo da força do seu poder para podermos ser vitoriosos. E nessa luta de buscar a força e o poder, nós estamos mostrando, né, que desde o Velho Testamento, o povo de Deus, homens de Deus, realmente foram vitoriosos, porque não confiaram em si mesmos, não confiaram em nós mesmos, né, mas confiaram em Deus. E assim nós estamos vendo ilustrações e exemplos desses amados para nos ajudar, né, para nos fortalecer, para mesmo enfrentarmos e sermos vitoriosos. Então, nós falamos de Moisés, falamos de Josué, de Sansão, mas eu queria, né, mais exemplos maravilhosos. Veja 1 Samuel, no capítulo 17, fala de Davi, o futuro rei de Israel. Mas Davi, aqui nessa passagem, o povo de Israel, liderados por Saul, vão mesmo para uma guerra, para uma batalha, e enfrentar um inimigo poderoso. Né? E aqui eram os filisteus. E nas fileiras dos filisteus havia um grande guerreiro, chamado Golias. A história bastante conhecida da igreja de Jesus Cristo, né? Muito ensinada, mas é maravilhosa, irmãos. Então, 1 Samuel 17 diz assim, olha, no verso 4, então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias de Gate, a altura de 6 côvados e 1 palmo, um gigante. Trazia na cabeça, olha, um capacete de bronze, a armadura, né, que nós vamos tratar mais à frente, mas veja, de um combatente. Esse homem tinha um capacete de bronze, vestia uma couraça de escamas, cujo peso era de 5.000 ciclos de bronze. Trazia caneleiras de bronze nas pernas e um dardo de bronze entre os ombros. E a haste da sua lança era como o eixo do tecelão, e a ponta da sua lança de 600 ciclos de ferro, e diante dele ia um escudeiro. E desafiou mesmo as tropas de Israel, né? O povo de Deus, o exército de Deus. Verso 10, e disse mais
aos filisteus: hoje eu afronto as tropas de Israel. Dai-me um homem para que ambos pelejemos. Ouvindo isso, ouvindo Saul, né, esse desafio, e todo Israel, estas palavras dos filisteus, veja, espantaram-se e temeram muito. Um inimigo poderoso, né? Que eles não, olhando assim as armas, a potência, o poder, reconheceram que eles não poderiam mesmo enfrentar. Então, conta-se essa história que ele passou 40 dias desafiando, né? 40 dias zombando, querendo mesmo, né, a briga. E aí vem Davi, o filho de Jessé. Veja no verso 21, né? Os israelitas e os filisteus se puseram em ordem, fileira contra fileira. Davi, deixando que trouxera aos cuidados do guarda da bagagem, porque o pai mandou: olha, vai ver como estão teus irmãos lá, leva alguma coisa, né, para ver se eles estão bem. E Davi escutou o gigante Golias desafiando, né, as tropas de Israel. Então diz aqui: Davi, deixando que trouxera aos cuidados do guarda da bagagem, correu a batalha. E chegando, perguntou a seus irmãos se estavam bem. Estando Davi ainda a falar com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus o duelista, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate, e falou as mesmas coisas que antes falara, e Davi o ouviu. Todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiam diante dele e temiam grandemente. E diziam uns aos outros: vistes aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar Israel. Quem o matar, o rei o cumulará de grandes riquezas e lhe dará por mulher a filha e a casa de seu pai, isentará dos impostos em Israel. Então, falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo: que farão aquele homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta sobre Israel? Quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? E assim continua, né? Então, Davi se prontifica a enfrentar esse gigante. Chega aqui no verso 33, diz: porém, Saul disse a Davi, né? Davi chegou: olha, eu vou enfrentar o adversário. Porém, Saul disse a Davi: contra o filisteu não poderás ir pelejar com ele, pois tu és ainda um moço, e ele um guerreiro, desde a sua mocidade. Impossível, né, aos olhos humanos. Então respondeu Davi a Saul: o teu servo apacentava as ovelhas do seu pai, quando veio um leão ou um urso e tomou um cordeiro do rebanho. Eu saí após ele e o feri, e livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba, e o feri e o matei. Então, eu estou rindo porque eu lembrei do pastor Fred, né? Ele diz: olha, quando vão contar a história do Davi, não conta que era um Davizinho não, um menininho não, era um homem já que matou um leão e um urso, né? Não era nada de Davizinho não. Bota o bichinho, não é uma criancinha assim, um gigante. Olha aqui o que a Bíblia está mostrando. Era um homem já, né? Feito, que tinha matado um urso e um leão. Então, diz assim: olha, o teu servo matou, verso 36, assim o leão como o urso. Este incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo, o povo de Deus, né, irmãos? Então disse mais Davi: olha aqui, né?
o Senhor me livrou das garras do leão e das garras do urso. Ele me livrará da mão deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te, e o Senhor seja contigo. Olha mais aqui essa passagem, irmãos. Saul vestiu a Davi da sua armadura. A Bíblia fala que Saul era um dos mais belos, né? Do ombro para cima, o maior em Israel. Era um guerreiro, um homem mesmo de lutas, um rei de guerra. E diz que Saul vestiu a Davi com a sua armadura e lhe pôs sobre a cabeça um capacete de bronze, o vestiu de uma couraça. Não posso andar com isto, pois nunca usei. Ou seja, o problema de Davi ter enfrentado Golias sem armadura não era porque não tinha dado a armadura de Saul nele, é porque ele não tinha habilidade. Né? Nós não estamos vendo que tem que ser um homem preparado para usar uma armadura? Né? Senão, ele ia ser morto facilmente, não tinha habilidade para usar. Então é esse pensamento que Paulo traz aqui para os Efésios. Né? Então diz assim, olha, e Davi tirou aquilo sobre si. Não ia ajudar, muito pelo contrário, né? Ia atrapalhar. Interessante. Verso 40. Então tomou o seu cajado na mão, escolheu para si 5 pedras lisas do ribeiro e as pôs no alforje de pastor, que trazia, a saber, no surrão. E lançando mão da sua funda, foi-se chegando ao filisteu. Ou seja, Davi usou daquilo que ele tinha habilidade. Né? A arma que ele usava, a funda, uma arma de muita eficiência, né? E vamos ver aqui. Então, diz aqui que o filisteu também vinha se chegando a Davi para a peleja, e o seu escudeiro ia adiante dele. Olhando o filisteu e vendo Davi, o desprezou, porquanto era moço ruivo e de boa aparência. Ou seja, né? Um homem de guerra, com todo o aparato, a ferramenta, né? Aí vem um garoto, um homem, mas desarmado, né? Parecia, então, é uma afronta até para um guerreiro. Vocês mandaram isso para lutar comigo? Né? Vai ser barbada. Vou fazer dele gato e sapato, como diz, né? Oh, que maravilha, né? Então, foi uma afronta pro Golias. Então diz aqui, né? O desprezou porquanto era um moço ruivo e bonito, né? E disse o filisteu a Davi: sou eu algum cão para vires a mim com paus? E pelos seus deuses amaldiçoou o filisteu a Davi. Disse mais ainda o filisteu a Davi: vem a mim e te darei a tua carne às aves do céu e às bestas feras do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos. O Deus dos exércitos de Israel é quem tens afrontado. Irmãos, essa é a lição, né? Nós vamos enfrentar inimigos poderosos, Golias nas nossas vidas. Essa carne pecaminosa, esse mundo tenebroso e o diabo, Satanás, poderosíssimos, né? À vista mesmo das nossas fraquezas. E nós devemos enfrentá-lo reconhecendo que nós não podemos, mas podemos sim, com a força e o poder daquele que está em nós, o Espírito Santo, em quem nos foi mesmo outorgado. Né? Com essa confiança que Davi tinha, é que nós devemos ir enfrentar esses inimigos. Então Davi aqui disse, olha, tu vais mesmo, eu vou contra ti, em nome do Senhor dos exércitos. E veja o verso 46. Hoje mesmo o Senhor te entregará
na minha mão, ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça, e os cadáveres do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves dos céus e às bestas feras da terra. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. Amém, não é, irmãos? Que maravilha. Então diz assim, olha, saberá toda esta multidão que o Senhor é que salva. É Deus, irmãos, que nos livra, né, nas batalhas, nas lutas, nas dificuldades. É o Senhor que vai adiante de nós. Então, é a lição hoje à noite, né? Não vamos confiar em nós mesmos. Seja jovem, seja adulto, seja um homem ou uma mulher, não vamos, né? Confiando em nós mesmos. Mas sim nesse Deus que salva, nesse Deus mesmo que guarda, que protege, que livra. Então diz aqui, né? Não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, é dele. E ele vos entregará nas nossas mãos. Sucedeu que, dispondo-se o filisteu a encontrar-se com Davi, este se apressou e, deixando as suas fileiras, correu ao encontro do filisteu. Davi meteu no alforje e tomou dali uma pedra, e com a funda lhe atirou, e feriu o filisteu na testa. Então, tem que prestar atenção quando for contar histórias para as crianças, né? A funda foi mesmo só para derrubar. Ele não matou com a funda, com a pedra, não, né? Veja aqui. Assim, depois que lhe atirou e feriu o filisteu na testa, a pedra encravou-lhe na testa e ele caiu com o rosto em terra. Assim prevaleceu Davi contra o filisteu com uma funda e com uma pedra, e o feriu e o matou. Porém, não havia espada na mão de Davi, pelo que correu Davi e lançou-se sobre o filisteu, tomou-lhe a espada, desembainhou-a e o matou, cortando-lhe com ele a cabeça. Vendo os filisteus que era morto, seu herói, fugiram. E a história, amados, é que saiu-se vencedor Deus, né, nessa batalha. Deus mesmo foi o vitorioso diante dos inimigos dele, do inimigo de Israel, do seu povo. Então, lembra que a força que Davi saiu-se vitorioso não foi dele, mas foi com a força e o poder mesmo do Senhor. Mais versículos aqui, amados. Veja Isaías capítulo 35. Isaías capítulo 35. Versículo 3. Fortalecei-vos as mãos frouxas e firmai os joelhos vacilantes. Dizei aos desalentados de coração: sede fortes, não temais, eis o vosso Deus. A vingança vem, a retribuição de Deus, ele vem e vos salvará. Irmãos, é maravilhoso nós entendermos e sabermos que nós podemos confiar nesse Deus, não temer. É Ele que nos guarda, é Ele que nos protege, e a vingança é dele, né? Mexa com o povo de Deus, mexa com o servo de Deus. Olhei para o Walter agora. Mas sabe, irmãos, não sei nem se eu conto isso. Deixa para lá, né, Walter? Mas olha, vou contar.
Não é nada para rir assim, e nem ficar, mas é uma lição, sabe, irmãos? O Walter foi deixar o filho dele na escola e parou a nossa combizinha e veio um caminhão, um baú, dando uma ré e bateu no nosso carro, né? Kombi da igreja. E o Walter é um amor de pessoa, um lorde, né? Foi conversar com o rapaz e tudo. E esse rapaz, no final, disse: Não tenho culpa não e tal. E, enfim, disse: Você paga o teu prejuízo que eu pago o meu. Mas ele mostrando, né? Enfim, ele foi com o chefe do rapaz e todos mesmo fazendo pouco caso da coisa, né? E sabe, irmão, não é o valor, não é o valor de uma batida, de uma a coisa material, não. A gente estava conversando, nós estamos vivendo um tempo em que a lei, a justiça, as coisas, as regras são quebradas. A pessoa é culpada, mas dá teu jeito, te vira, né? E disse que não ia pagar a situação. Mas ele foi com o homem, enfim. E disse que depois ia acertar o valor lá e tudo. Mas, sabe, irmão, no final das contas, o que se descobriu é que essa empresa, essa pessoa, é mesmo um devedor, uma pessoa até que levou uma multa violenta aí. Ah, da, 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 da parte elétrica aqui de Manaus. A fábrica dele lá, coisa grande, estava com não sei quantos anos sendo mesmo ah, gerida por um gato, né? Então, uma multa violenta. Ele olhou de manhã, a gente olhamos assim, não rindo ou nada, não, sabe? Mas Deus toma conta dessas situações, né? Então, muito cuidado, né? A gente fala assim, o povo de Deus, nós temos que confiar nesse Deus, né? Então diz: fortalecei-vos as mãos frouxas e firmai os joelhos vacilantes. Dizei aos desalentados de coração: sede fortes, não temais. Eis o vosso Deus, e a vingança e a retribuição vem de Deus. Ele vem e vos salvará. Vamos entregar mesmo nas mãos do Senhor. Isaías capítulo 40. Isaías capítulo 40 diz aqui no versículo 27. Isaías 40, 27. Porque, pois, dizes, ó Jacó, e falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa despercebido ao meu Deus, né? Então, está difícil essas situações que vocês estão enfrentando, não sabes, não ouvistes que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa e nem se fadiga, não se pode esquadrinhar o seu entendimento, faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem, mas os que esperam no Senhor, os que confiam no Senhor, os que esperam que realmente Ele haja, né? Ele trabalha. É esse Deus, diz aqui, renovam as suas forças, sobem como as asas, como a águia, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Irmãos, esse Deus nunca esquece de um dos seus filhos, mesmo que pareça, né? Como diz aqui, que Deus não está percebendo, não está olhando, não está vendo. Mas, amados, diz assim, o Salmo 37, 5, entrega o teu caminho ao Senhor. Confia. E diz o mais,
Ele fará. É esse espera. Então vamos esperar no Senhor e Ele mesmo vai. Sem nenhuma dúvida, irmãos. Ele é o nosso Senhor da guerra, né? Ele é aquele que vai à frente de nós. Veja mais aqui, olha, Isaías, capítulo 41, verso 8. Diz assim: mas tu, ó Israel, povo de Deus, servo meu, tu, Jacó, a quem elegi, descendente de Abraão, meu amigo. Abraão era o amigo de Deus, né? Diz aqui. Tu, a quem tomei das extremidades da terra e chamei dos cantos mais remotos, e a quem disse: tu és o meu servo. Eu te escolhi e não te rejeitei. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço. Eu te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Eis que envergonhados e confundidos serão todos os que estão indignados contra ti. Serão reduzidos a nada, e os que contendem contigo perecerão. Irmãos, é fortalecimento, né? Injeção de ânimo, de força e de poder para nós guerrearmos, né? Enfrentarmos. Diz assim, olha: mas, ó vermezinho de Jacó, povozinho de Israel, eu te ajudo, diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel. Irmãos, nós somos povinho, né? Jacozinho, mas está aqui. Quem é a tua força, quem é a minha força, quem é mesmo a nossa força. Veja mais, irmãos. Isaías 43, verso 1. Mas agora, assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, um enganador, né, um suplantador. Nós somos criaturas de Deus, pecadores, perdidos, mas diz aqui: e te formou, ó Israel, te salvou, te libertou, te fez príncipe com Deus. Então é isso que o nosso Deus faz. Então diz, olha, não temas, porque foi eu que te remi, eu te chamei pelo teu nome, e tu és meu. Oh, amados, né? Que declaração. Eu te remi, eu te chamei e tu és meu. Então não temas esses inimigos, mas confia em mim, né? Vem comigo. Diz aqui o Senhor. Quando, não é se passarem, né? Nós vamos passar. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti, porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate, e a Etiópia e Sabá por ti, visto que foste precioso aos meus olhos, digno de honra, e eu te amei. Darei homens por ti e povos pela tua vida. Não temas, porque eu sou contigo e trarei a tua descendência desde o Oriente e a juntarei desde o Ocidente. Amados, são promessas, né? De fortalecimento, de força e de poder do Senhor ao seu povo. Isaías 45. Isaías 45, capítulo 1. Outro homem aqui, né, que tem experimentado, diz assim, olha, assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita, para abater as nações ante a sua face e descingir os lombos dos reis, para abrir
diante dele as portas que não se fecharão. Olha aqui, é eu, né, o Senhor. Irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei as trancas de ferro. Dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saibais que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Hoje à tarde eu estava pegando esses versículos, meditando para trazer assim para os irmãos. E esse aqui, irmãos, conta o pastor Fred, né? Ele mesmo, uma parte da sua história, do seu ministério. Quando ele chegou no Brasil, os irmãos conhecem bem. Deus levou a sua primeira esposa e no passar do tempo ele ficou adoentado, com problema de, mesmo que o médico aconselhou ele a voltar para a Irlanda, uns meses depois, e ele sozinho no seu quarto, ele disse: Senhor, né, tu me chamou para cá, agora eu vou voltar, fala comigo. E ele disse que fazia todo dia o seu devocional. E quando ele abriu, aquela manhã, foi justamente essa passagem que Deus o deu. Meu servo, né, meu ungido, Fred, ele disse que tinha uma promessa aqui, promessa de um precursor. Eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei as trancas de ferro. Dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saibais que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chamei pelo teu nome. Então ele disse, olha, as promessas do Senhor, o poder e a força era do Senhor. Ele voltou para Lábrea, enfrentou lá, né, os inimigos de Deus, e Deus deu mesmo a ele o precioso fruto, né, tesouros escondidos, almas preciosas. Tão maravilhoso, né, irmãos? Essas promessas. Então é esse Deus que nós devemos realmente confiar na sua força e no seu poder. Veja o Salmo 20, Salmo de número 20, versículo 7. Salmo 27. Diz assim: uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós, porém, nos gloriaremos em o nome do Senhor, nosso Deus. Então, irmãos, devemos confiar não nas nossas forças, né, materiais, o que a gente pode fazer, né, e também não devemos confiar em cavalos, né, na força, nas nossas próprias forças físicas, né, mas diz aqui, porém devemos gloriar-nos, confiarmos mesmo no nosso Deus. Zacarias 4:6. Zacarias 4:6. O ruim é achar Zacarias, né? Zacarias 4:6. Diz assim, verso 6, né? Prosseguiu ele e me disse: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel. Não é por força, nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Então não é por força humana, né, nem por poder humano, mas sim pela força e o poder do Senhor, do meu espírito, assim diz o Senhor dos exércitos, o Senhor da guerra. Então, irmãos, foi algumas passagens que
Assim nós separamos do Antigo Testamento, né? Os irmãos verem que o povo de Deus andou, enfrentou os inimigos, né? E foram vencedores não por eles, mas porque eles confiaram no Deus de Israel, no Deus da guerra, que os livrou, que os salvou, e o que os tornou o quê? Vitoriosos, vencedores, e deixou mesmo como ilustração, né? Tudo que foi escrito outrora foi para o nosso ensino, para a nossa edificação, enfim, né? Mas chega no Novo Testamento, amados, a igreja do Senhor, é o que nós estamos mesmo tratando, né? O apóstolo Paulo mostra quem é o cabeça da igreja. É o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós aprendemos nessa carta. Então, veja aqui, Efésios capítulo 1. Efésios capítulo 1. E Paulo está orando pela igreja, nessa oração maravilhosa. Ele diz aqui no verso 6, olha: não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Nos dá mesmo entendimento, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e ressuscitando entre os mortos e fazendo assentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade e poder e domínio e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro, e pôs todas as coisas debaixo dos seus pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Então, irmãos, essa força, esse poder que a igreja mesmo deve se vestir, se revestir, é do Senhor, né? E é do Senhor Jesus. Esse que, quando ele diz assim, né? Toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra, e eis que estarei convosco até a consumação dos séculos. Este poder que diz aqui no verso 19, repare aqui, diz assim, olha: e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos. Irmãos, falar e descrever o poder de Deus, né? A potência que é, sei lá quantos megatons que a gente conhece, TNT, a bomba mais poderosa. Então, ilustrar isso, que é o poder de Deus, está aqui. Olha, é segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo. Ou seja, a evidência do poder de Deus é o que ele agiu na vida do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, em toda a vida do Senhor Jesus, nós vemos a eficácia, a força e o poder de Deus exercido na vida de Cristo. Primeiramente, né, se nós formos é um estudo maravilhoso, nós já fizemos nos primeiros
Mas só para relembrar, irmãos, quando Jesus veio a esse mundo, né, que ele recebeu mesmo o poder de Deus, quando desceu sobre ele o Espírito Santo, ele ficou cheio, a Bíblia diz, de força, né, e de poder. E aí começou o seu ministério a enfrentar, né, os inimigos de Deus, o mundo e o diabo, não ele, porque ele era santo, né, mas ele enfrentou, e através da carne, a carne humana. Ele viu a natureza humana, né? Inimigos de Deus. Mas Jesus, ele foi vitorioso. Ele venceu o diabo, né, na tentação. Lembra lá em Mateus capítulo 4, Lucas, ele saiu vitorioso? E aí fazer um paralelo, né? O filho de Davi, Jesus, foi mesmo enfrentar o gigante Golias. O Davi pegou 5 pedras lá no seu alforje do rio, e Jesus tinha 5 pedras, né? O Pentateuco. E ele usou só uma para derrubar, que foi o Deuteronômio. É só ler, né? E derrubou o gigante Satanás. Ainda ficou com 4. Sabia que, depois vocês procurem, Golias tinha 4 irmãos? E Davi ainda tinha mais 4 pedras no seu alforje, né? Se viesse, ele ia derrubar do mesmo jeito, né? Mas Jesus foi vitorioso na tentação. Venceu, né, o poder da enfermidade, da distância, do tempo, poder sobre a natureza, sobre os demônios. Mas, irmãos, poder sobre a morte. É isso aqui que eu queria mostrar, né? O qual Deus exerceu em ele, ressuscitando dentre os mortos, e o fez mesmo assentar nos lugares celestiais. Cristo hoje está vivo, entronizado e cheio de graça e de poder à nossa disposição, né? Então, volte aqui para Efésios, no capítulo 6, né? Quando o apóstolo Paulo diz assim: amados, quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. É esse poder, irmãos, que eu queria nesses 2 estudos, assim, mostrar que está a tua, a minha e a nossa inteira disposição nessa guerra, nessa batalha. Sabendo, amados, que seremos vitoriosos de uma vez que nós vamos enfrentar esses inimigos íntimos teu e de Deus, não com aquilo que tu tens, não com aquilo que eu tenho, com a minha capacidade, né? Com a minha força, com o meu poder, com aquilo que eu posso, né? Não. Nós vamos ser derrotados e viver muitas vezes uma vida derrotada, de derrota, né? Espiritualmente falando, eu estou falando, mas vamos nos vestir, nos revestir, nos fortalecer no Senhor e na força mesmo do seu poder. Sabe, está terminando mais um ano. Tem uma semana aí adiante. Nós vamos sair daqui, né, e vamos estar nessa guerra, continuando essa batalha, que só vai acabar, irmãos, naquele dia especial, que Deus te levar ou Ele vier nos buscar, eu não sei. Mas enquanto isso não acontecer, você vai estar enfrentando esses inimigos, os inimigos das nossas almas. Mas vamos nos fortalecer no Senhor, né? E na força do seu poder. E assim seremos o quê? Vitoriosos nessa batalha. Vai, né? Amém? Então que Deus nos ajude, né? Ficar bem, eu não vou dar entrada mais na outra parte, deixa para o próximo estudo, mas ficar aqui. Você sabe que está numa guerra, uma batalha espiritual. Você sabe que tem os inimigos. E
Deus nos coloca à sua disposição, né? O vigor, a sua força e o seu poder, à nossa disposição. Irmãos, vamos nos apoderar, né? E sermos vencedores. Pai, muito obrigado, Senhor. Obrigado por essa lição tão especial para a tua igreja, a igreja do Senhor. Nós te pedimos, Pai, realmente compreensão, discernimento. Abre, ilumina os olhos dos nossos corações e nos ajuda a vermos que a nossa luta, nossa guerra, nossa batalha não é contra carne e sangue, contra pessoas, mas contra poderes, potestades, contra o mundo, contra esses inimigos espirituais. Nos ajuda, Pai, porque precisamos muito. Se há entre nós alguém que ainda não foi revestido de poder do Espírito Santo até da salvação, ainda está perdendo essa guerra para a carne, para o mundo, para o inimigo. Senhor, Tu és o Senhor da salvação. É o Senhor que salva. Então salva nessa noite, Pai. E os que são Teus, aqueles que Tu chamou, redimiu, resgatou, livrou, salvou, nos deu mesmo o Espírito Santo. Nos enche, Senhor, mesmo do poder. Nos enche mesmo da Tua força, da Tua capacidade, para enfrentarmos já esses inimigos que estão aí. Nos ajuda, Pai, a entender essas verdades. Entregamos carinhosamente cada um aqui em Tuas mãos. Aceita, Pai, a nossa gratidão. No nome de Jesus. Amém.